Meu nome é Ricardo Yang, sou vereador aqui na Casa e presidente da Frente Parlamentar da Sustentabilidade, que integra atualmente 13 vereadores. E esse evento está sendo feito em conjunto com a Coordenação Paulista de Combate aos Agrotóxicos e a Frente Parlamentar aqui da Casa. A gente está encerrando hoje a nossa semana de mobilização em função dos 2 anos de criação da campanha contra os agrotóxicos. Encerrando a semana e começando um período de trabalho conjunto aqui na Casa para construir as políticas públicas e para a gente conseguir garantir esses alimentos seguros para a população. Infelizmente, eu acho que em um dia inteiro a gente não conseguiria falar de todos os impactos dos agrotóxicos sobre a saúde. Eu sou do INCQS, que é uma unidade da Fiocruz que pertence ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, juntamente com a Anvisa e as vigilâncias estaduais e municipais. E eles são quaisquer produtos e agentes que são utilizados, desde a produção, armazenamento e beneficiamento de alimentos, de produtos agrícolas em geral, mas também eles são utilizados para controles de espécies alvo consideradas nocivas nos ambientes urbanos, hídricos e industriais. Bom, o registro de agrotóxicos no Brasil, a chancela, o número, ele é dado pelo Ministério da Agricultura. Só que, de acordo com a lei de 89, o decreto que a regulamenta, que é de 2002, o Ministério da Agricultura só fornece o registro dos agrotóxicos após o parecer do meio ambiente, da Anvisa, nas suas respectivas áreas de atuação, sobre os efeitos sobre a saúde humana e os impactos sobre o meio ambiente. No Brasil, o registro de agrotóxicos, uma vez ele autorizado, ele é ad eterno, que a gente disse. Ele é permanente. Então não existe uma revisão do registro periódica preconizada por lei, como existe, por exemplo, para os medicamentos, que a cada 5 anos aquele medicamento é revisado. No caso dos agrotóxicos, esse registro é permanente. Então toda vez que existe algum questionamento, existe uma publicação, a sociedade civil, os pesquisadores, quando evidenciarem casos de intoxicação, pesquisas que apontem para efeitos danosos sobre a saúde ou o ambiente, podem requerer a revisão do registro. Desses 14 agrotóxicos, apenas 4 foram proibidos, embora todos os 14 apontassem efeitos danosos à saúde. Um deles teve alguma restrição, mas continua no mercado. 2, a parationa metílica e o forato, foram publicados em início de 2012 e até agora não teve a decisão final. E outros 6 ainda não foram publicados. E isso tudo por conta da judicialização de processos abertos pela indústria questionando esse processo. Então, esses agrotóxicos, a maioria já foi proibida em outros países e apresentam efeitos muito graves à saúde. O que acontece é que a própria ciência evoluiu, esses testes evoluíram e esses agrotóxicos eles não foram retestados de acordo com a nova ciência. A gente hoje utiliza agrotóxicos, segundo o novo desenvolvimento científico, eles seriam proibidos e a gente continua usando. Então, por isso que a revisão do registro é uma coisa muito importante que a gente deve batalhar por isso. Bom, os agrotóxicos eles podem causar 2 tipos de efeitos. Os efeitos agudos são aqueles que ocorrem em geral uma única vez, após uma única exposição, e geralmente a doses altas. Já os efeitos crônicos, eles em geral ocorrem após a exposição repetida, por várias vezes, por semanas, meses ou até anos, e em geral também a doses muito baixas. Então geralmente os efeitos agudos são irritação ocular, dérmica, cólicas, espasmos, dificuldades respiratórias,
convulsões, febre e até a morte. Já os efeitos crônicos que ocorrem após a exposição repetida, e geralmente a doses baixas, todas as exposições elas são relevantes. Então, não somente a do trabalhador, que ele está exposto a dose elevada, né, o trabalhador na agricultura, mas também a doses baixas, porque ele está ali, ele vai consumir aquele alimento. A exposição ambiental também, quem mora no entorno de uma área em que foi pulverizada também está exposto através da água, do ar, mas principalmente quem está consumindo alimento contaminado com agrotóxicos. Então, esses efeitos crônicos, dentre eles estão infertilidade, impotência, abortos, malformações, teratogênese, desregulação hormonal dos diversos tipos, não só de hormônios sexuais, mas outros hormônios também, imunotoxicidade, que é a toxicidade sobre o sistema imunológico, que pode causar alergias e imunossupressão, que é um efeito muito grave, e câncer. Numa condição, por exemplo, de imunossupressão, que muitos agrotóxicos são imunossupressores, ou seja, eles diminuem a função do sistema imunológico, o que pode acontecer? A gente ficar incapaz, ou com a capacidade comprometida de combater vírus, bactérias, fungos, vários outros patógenos. Além disso, também pode ficar comprometido o próprio combate à nossa defesa contra células cancerosas. Nessa avaliação que a Anvisa fez para revisar esses agrotóxicos, que foi feita junto com a Fiocruz, o que a gente viu é que tinha vários agrotóxicos que eles eram desreguladores endócrinos, quer dizer, causavam alterações hormonais, eles eram imunossupressores e também tinham potencial de câncer. Então, o que acontece? Esses efeitos em conjunto, eles podem ser muito mais graves do que uma substância que só causasse um deles. Além disso, eles podem causar, aqui no terceiro ponto, diminuição da população de espécies de animais. Então, isso é importante até do ponto de vista econômico, porque isso acaba com fontes para a economia, como peixes, além de comprometer toda a biodiversidade, os ecossistemas. Que o sistema imunológico, o endócrino, ele é configurado em determinados períodos críticos do desenvolvimento, e que são a gestação e a lactação. Ou seja, uma pessoa que ela está exposta a agrotóxicos durante essa fase da vida, ela pode vir a desenvolver um efeito que só vai aparecer anos depois. Então, uma criança exposta na barriga da mãe, ela pode vir a desenvolver um efeito reprodutivo quando ela quiser tentar ter filho. Recentemente, quer dizer, mais ou menos de 15 anos principalmente para cá, vários pesquisadores têm publicado estudos mostrando que efeitos sobre os hormônios e sobre o sistema imunológico, sobre células imunológicas, também não tem esse limiar de segurança, esse limite seguro, porque eles também atuam sobre esses sistemas através de pequenas moléculas que podem alterar o genoma das células e desencadear alterações dos hormônios, dos receptores, que regulam esses sistemas hormonais e imunológicos. Aquele repelente que a gente usa para mosquito, para barata, para mosca, enfim, para insetos no ambiente doméstico, aquelas empresas que utilizam, fazem desinsetização nas instituições, nos prédios, eles utilizam saneantes, desinfestantes, mas são os mesmos princípios ativos. Um exemplo que é muito comum é a cipermetrina, os piretróides, né? Então eles são usados na agricultura, são usados às vezes na pecuária também para carrapatos, para pragas, né? Nos animais, nas campanhas de saúde pública. Então, para combate, é muito comum hoje em dia o combate da dengue, né, aquele fumacê, são usados nos repelentes domésticos, para medicamentos veterinários, aquelas coleirinhas de pulga, shampoo de cão, e medicamentos também de uso humano, para piolho, sarna. Então, é o mesmo princípio ativo presente em diferentes produtos. Então, isso agrava ainda mais. Por quê? Quando a Anvisa ela avalia se o agrotóxico ele pode ser registrado, ela só leva em consideração aquela quantidade que vai ser
usada no alimento. Ela não faz esse somatório dos efeitos. Então a Anvisa, ela faz um programa anual, né? O último resultado que está publicado no site é o de 2010, então mostra que tem 28% de amostras insatisfatórias, tá? Mas tem 35% que estão dentro dos limites e 37% não tem resíduos, tá? Mais de 400 agrotóxicos que estão registrados no país. A Anvisa, por conta desse programa, ela analisa mais ou menos 200, 220 e pouco, 30 e pouco. Também por limitação de laboratório, de metodologia. E ela só analisa em 18 alimentos. Se a Anvisa passasse a analisar todos os agrotóxicos, a gente não sabe se aquele 37% ia se manter. E outra, a Anvisa, dentre esses que ela monitora, não está o glifosato e o paraquat, que são agrotóxicos que são muito utilizados, que são herbicidas, né, então são utilizados em muitas culturas. Da beterraba, em que tem 2 agrotóxicos que causam malformações fetais em ratos e em camundongos. Também, se for o mesmo mecanismo, isso é muito mais grave. E quando o efeito ele aparece em mais de uma espécie, isso também é um outro alerta. Os danos dos agrotóxicos, né, então, eles são inquestionáveis, infelizmente. E a gente tem algumas propostas que têm sido colocadas pela campanha, mas também por muitos pesquisadores. A primeira que a gente bate é na suspensão da isenção tributária. Esses efeitos que os agrotóxicos causam, eles também levam o custo para o SUS. A gente só não consegue somar isso. O que chega no SUS de atendimento de diabetes, que também pode ser causado por agrotóxicos, obesidade, alterações reprodutivas, câncer, malformação. O que isso vem de agrotóxico, vem de outras substâncias químicas ou vem de alterações espontâneas? A gente não sabe. O próprio monitoramento de agrotóxicos em alimentos também é um custo para o sistema público. Então, se ele representa um custo para a instituição pública, ele não tem por que ele ter isenção tributária. Que deve ter um fortalecimento também dos órgãos de fiscalização. Então, não só na esfera da saúde, como do ambiente e da própria agricultura. Os alimentos processados também podem estar contaminados com agrotóxicos e a água também, que a análise de água, de agrotóxico em água ainda é muito aquém do que é necessário para a gente pelo menos ter uma ideia do que a gente está exposto. Muitos agrotóxicos que eles são depressores do sistema nervoso e também podem entrar como causador daquele suicídio. Outro investimento que é importante é a capacitação na rede de atenção básica para o diagnóstico das intoxicações, para o tratamento das intoxicações e também para aquele agente de saúde ser responsável por notificar de maneira adequada, associar aquela intoxicação ao agrotóxico. Infelizmente isso aí é o cenário que a gente tem, quer dizer, através dos alimentos, da água, do ambiente, a gente está exposto a uma série de efeitos, tá? Então isso aí são dezenas, centenas de estudos científicos que mostram isso. Alguns não mostram, só que é importante a gente verificar esses estudos que não mostram esses efeitos, quem realizou, quem financiou. Então, casos de plágio, de fraude em estudos científicos existe, não só para agrotóxico, como para medicamento, como para um monte de coisa, toda hora a gente vê no jornal isso. Então, o antídoto, né, para esse monte de efeito ruim que eu falei para vocês, é a produção orgânica, né, e que tem vários exemplos no país em que funciona e que produz alimento, que é importante a gente ressaltar, e é isso que eu queria deixar. Obrigada.